Olá pessoal, aqui quem fala é o Diego do canal Área 51 e neste vídeo, como prometido, irei ler na íntegra o relatório sobre OVNIs da Força Tarefa da Inteligência dos Estados Unidos, que foi entregue no dia de hoje, 25 de junho de 2021, ao Congresso americano, traduzido para o português para vocês. Quem quiser saber mais sobre o relatório em si e o porquê ele foi feito, eu deixarei um link na descrição do vídeo explicando essa parte. Lembro vocês de que meu conhecimento da língua inglesa é extremamente limitado e por isso eu usei o Google Tradutor para me auxiliar. Portanto, algumas frases ou palavras podem não estar no sentido exato, mas com certeza será possível entender o que o relatório diz. Farei um outro vídeo que será postado nos próximos dias comentando o relatório. Por isso, este vídeo é exclusivamente para que vocês conheçam o conteúdo do relatório na íntegra. Eu também deixarei no primeiro comentário fixado um link para vocês baixarem o relatório original e uma versão traduzida para o português, que inclusive é a que eu irei usar para fazer este vídeo. Escritório do Diretor da Inteligência Nacional. Avaliação preliminar. Fenômenos aéreos não identificados, 25 de junho de 2021. Escopo e pressupostos. Escopo. Este relatório preliminar é fornecido pelo Escritório do Diretor de Inteligência Nacional, em resposta ao disposto no relatório do Senado 116.233, que acompanha a Lei de Autorização de Inteligência para o ano fiscal de 2021, que o Departamento de Inteligência Nacional, em consulta com o Secretário de Defesa, é apresentar uma avaliação de inteligência sobre a ameaça representada por fenômenos aéreos não identificados e o progresso da Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados do Departamento de Defesa fez para compreender esta ameaça. Este relatório fornece uma visão geral para os formuladores de políticas dos desafios associados à caracterização da ameaça potencial representada pelos fenômenos aéreos não identificados, ao mesmo tempo que fornece um meio para desenvolver processos, políticas, tecnologias e treinamento relevante para os militares dos Estados Unidos e outro pessoal do governo dos Estados Unidos, se e quando eles encontrarem um fenômeno aéreo não identificado, de modo a aumentar a capacidade da comunidade de inteligência de compreender a ameaça. O diretor UAPTF é o oficial responsável por garantir a coleta e consolidação oportuna de dados de fenômenos aéreos não identificados. O conjunto de dados descrito neste relatório está atualmente limitado principalmente a relatórios do governo dos Estados Unidos de incidentes ocorridos de novembro de 2004 a março de 2021. Os dados continuam a ser coletados e analisados. O ODNI preparou este relatório para os comitês de inteligência do Congresso e de Serviços Armados. A UAPTF e o ODNI, National Intelligence Management of Aviation, redigiram este relatório com a contribuição de USD, DIA, FBI, NRO, NGA, NSA, Força Aérea, Exército, Marinha, DARPA, FAA, NOAA, NGA, ODNI, NIM, Emerging and Disruptive Technology, ODNI National Counterintelligence and Security Center e ODNI National Intelligence Council. Premissas. Várias formas de sensores que registram fenômenos aéreos não identificados geralmente operam corretamente e capturam dados reais suficientes para permitir avaliações iniciais, mas alguns fenômenos aéreos não identificados podem ser atribuídos a anomalias do sensor. Sumário executivo. A quantidade limitada de relatórios de alta qualidade sobre fenômenos aéreos não identificados dificulta nossa capacidade de tirar conclusões firmes sobre a natureza ou a intenção dos fenômenos aéreos não identificados. A Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados considerou uma série de informações sobre fenômenos aéreos não identificados descritas em relatórios militares dos Estados Unidos e da comunidade de inteligência, mas como os relatórios careciam de especificidade suficiente, finalmente reconheceu que um processo de relatório exclusivo e personalizado era necessário para fornecer informações suficientes e dados para análise de eventos de fenômenos aéreos não identificados.
Como resultado, a UAPTF concentrou sua revisão em relatórios ocorridos entre 2004 e 2021, a maioria dos quais são resultado desse novo processo personalizado para melhor capturar os eventos de fenômenos aéreos não identificados por meio de relatórios formalizados. A maioria dos fenômenos aéreos não identificados relatados representam objetos físicos, visto que a maioria dos fenômenos aéreos não identificados foi registrada em vários sensores, incluindo radar, infravermelho, eletroóptico, caçadores de armas e observação visual. Em um número limitado de incidentes, os fenômenos aéreos não identificados aparentemente parecem exibir características de voo incomuns. Essas observações podem ser o resultado de erros do sensor, falsificação ou percepção equivocada do observador e requerem análise adicional rigorosa. Provavelmente existem vários tipos de fenômeno aéreo não identificado que requerem diferentes explicações com base na gama de aparências e comportamentos descritos nos relatórios disponíveis. Nossa análise dos dados apoia a construção de que se e quando incidentes de fenômenos aéreos não identificados individuais forem resolvidos, eles cairão em uma das 5 categorias explicativas potenciais: desordem aerotransportada, fenômenos atmosféricos naturais, USG, ou programas de desenvolvimento da indústria dos Estados Unidos, sistemas de adversários estrangeiros e uma abrangente outro BIM. Os fenômenos aéreos não identificados representam claramente um problema de segurança de voo e podem representar um desafio para a segurança nacional dos Estados Unidos. As preocupações com a segurança se concentram principalmente nos aviadores que enfrentam um domínio aéreo cada vez mais desordenado. Os fenômenos aéreos não identificados também representariam um desafio à segurança nacional se fossem plataformas de coleta de adversários estrangeiros ou fornecessem evidências de que um adversário em potencial desenvolveu uma tecnologia inovadora. A consolidação consistente de relatórios de todo o governo federal, relatórios padronizados, maior coleta e análise e um processo simplificado para a triagem de todos esses relatórios em relação a uma ampla gama de dados relevantes do USG permitirá uma análise mais sofisticada dos fenômenos aéreos não identificados, que provavelmente aprofundará nosso entendimento. Algumas destas etapas consomem muitos recursos e exigiriam investimento adicional. Disponível com relatórios muito inconclusivos. Dados limitados deixam mais fenômenos aéreos não identificados inexplicáveis. Dados limitados e inconsistência nos relatórios são os principais desafios para se avaliar um fenômeno aéreo não identificado. Nenhum mecanismo de relatório padronizado existia até que a Marinha estabeleceu um em março de 2019. A Força Aérea posteriormente adotou esse mecanismo em novembro de 2020, mas permanece limitado aos relatórios do USG. A UAPTF ouviu regularmente anedóticos durante sua pesquisa sobre outras observações que ocorreram, mas que nunca foram capturadas em relatórios formais ou informais por estes observadores. Depois de considerar cuidadosamente essas informações, a UAPTF se concentrou em relatórios que envolviam fenômenos aéreos não identificados, amplamente testemunhados em primeira mão por aviadores militares e que foram coletados de sistemas que consideramos confiáveis. Esses relatórios descrevem incidentes que ocorreram entre 2004 e 2021, com a maioria ocorrendo nos últimos 2 anos, conforme o novo mecanismo de relatório se tornou mais conhecido pela comunidade da aviação militar. Conseguimos identificar um fenômeno aéreo não identificado relatado com alta confiança. Nesse caso, identificamos o objeto como um balão grande vazio. Os outros permanecem sem explicação. 144 relatórios originados de fontes do USG. Destes, 80 relatórios envolveram observação com vários sensores. A maioria dos relatórios descreveu fenômenos aéreos não identificados como objetos que interromperam o treinamento pré-planejado ou outra atividade militar. Desafios de coletar fenômenos aéreos não identificados.
Os estigmas socioculturais, as limitações dos sensores permanecem obstáculos para a coleta de dados de fenômenos aéreos não identificados, embora alguns desafios técnicos, como filtrar apropriadamente a desordem do radar para garantir a segurança de voo para aeronaves militares e civis, sejam antigos na comunidade da aviação, enquanto outros são exclusivos do conjunto de problemas relacionados ao fenômeno aéreo não identificado. Narrativas de aviadores da comunidade operacional e analistas do Exército e da comunidade de inteligência descrevem a depreciação associada à observação de fenômenos aéreos não identificados, relatando-a ou tentando discuti-la com colegas. Embora os efeitos desses estigmas tenham diminuído à medida que membros sêniores das comunidades científicas, políticas, militares e de inteligência se envolvem seriamente no assunto em público, o risco de reputação pode manter muitos observadores em silêncio, complicando a busca científica do assunto. Os sensores montados em plataformas militares dos Estados Unidos são normalmente projetados para cumprir missões específicas. Como resultado, estes sensores geralmente não são adequados para identificar fenômenos aéreos não identificados. Os pontos de vantagem do sensor e o número de sensores que observam simultaneamente um objeto desempenham papéis substanciais na distinção de fenômenos aéreos não identificados de objetos conhecidos e na determinação de um fenômeno aéreo não identificado demonstra capacidades aeroespaciais inovadoras. Os sensores ópticos têm o benefício de fornecer alguns insights sobre o tamanho, formato e estrutura relativos. Sensores de radiofrequência fornecem informações mais precisas sobre velocidade e alcance. Mas alguns padrões potenciais emergem. Embora tenha havido grande variabilidade nos relatórios e o conjunto de dados seja atualmente muito limitado para permitir uma análise detalhada de tendência ou padrão, houve algum agrupamento de observações de fenômenos aéreos não identificados em relação à forma, tamanho e particularmente propulsão. Os avistamentos de fenômenos aéreos não identificados também tendem a se agrupar em torno dos campos de treinamento e testes dos Estados Unidos, mas avaliamos que isso pode resultar em um viés de coleta como resultado da atenção concentrada, maior número de sensores de última geração operando nestas áreas, expectativas da unidade e orientação para relatar anomalias. E um punhado de fenômenos aéreos não identificados parece demonstrar tecnologia avançada. Em 18 incidentes, descritos de 21 relatórios, os observadores relataram padrões de movimento ou características de voo incomuns dos fenômenos aéreos não identificados. Alguns fenômenos aéreos não identificados pareciam permanecer estacionários em ventos elevados, mover-se contra o vento, manobrar abruptamente ou mover-se a uma velocidade considerável, sem meios de propulsão discerníveis. Em um pequeno número de casos, os sistemas de aeronaves militares processaram energia de radiofrequência associada aos avistamentos de fenômenos aéreos não identificados. O APTF contém uma pequena quantidade de dados que parecem mostrar o fenômeno aéreo não identificado, demonstrando aceleração ou um grau de gerenciamento de assinatura. Análises adicionais rigorosas são necessárias por várias equipes ou grupos de pesquisa técnicos para determinar a natureza e a validade destes dados. Estamos conduzindo análises adicionais para determinar se tecnologias inovadoras foram demonstradas. Provavelmente, não há uma única explicação para os fenômenos aéreos não identificados. Os fenômenos aéreos não identificados documentados neste conjunto de dados limitado demonstram uma série de comportamentos aéreos, reforçando a possibilidade de haver vários tipos de fenômenos aéreos não identificados que requerem diferentes explicações. Nossa análise dos dados apoia a construção de que se e quando incidentes aéreos não identificados individuais forem resolvidos, eles cairão em uma das 5 categorias explicativas potenciais: desordem aerotransportada, fenômenos atmosféricos naturais, USG ou Programa de Desenvolvimento da Indústria, sistemas adversários estrangeiros e um outro abrangente BIM, com exceção da única instância em que determinamos com alta confiança que o fenômeno aéreo não identificado relatado era desordem no ar, especificamente um balão esvaziando. Atualmente, não temos informações suficientes em nosso conjunto de dados para atribuir incidentes a explicações específicas. Desordem aerotransportada.
Estes objetos incluem pássaros, balões, veículos aéreos não tripulados recreativos ou detritos aerotransportados, como sacos plásticos que confundem a cena e afetam a capacidade do operador de identificar alvos verdadeiros, como aeronaves inimigas. Fenômenos atmosféricos naturais. Os fenômenos atmosféricos naturais incluem cristais de gelo, umidade e flutuações térmicas que podem ser registradas em alguns sistemas infravermelhos e de radar. Programa de Desenvolvimento do USG ou da indústria. Algumas observações dos fenômenos aéreos não identificados podem ser atribuídas a desenvolvimento e programas classificados por entidades dos Estados Unidos. Não foi possível confirmar, no entanto, se estes sistemas foram responsáveis por qualquer um dos relatórios de fenômenos aéreos não identificados que coletamos. Sistemas adversários estrangeiros. Alguns fenômenos aéreos não identificados podem ser tecnologias implantadas pela China, Rússia ou outra nação ou entidade não governamental. Outros. Embora a maioria dos fenômenos aéreos não identificados descritos em nosso conjunto de dados provavelmente permaneça não identificado devido a dados limitados ou desafios para o processamento ou análise de coleta, podemos exigir conhecimento científico adicional para coletar, analisar e caracterizar com sucesso alguns deles. Agruparíamos tais objetos nesta categoria dependendo dos avanços científicos que nos permitissem compreendê-los melhor. O APTF pretende focar análises adicionais no pequeno número de casos em que fenômenos aéreos não identificados parecem exibir características de voo incomuns ou gerenciamento de assinaturas. Objetos voadores não identificados ameaçam a segurança de voo e possivelmente a segurança nacional. Os fenômenos aéreos não identificados representam um risco para a segurança de voo e podem representar um perigo mais amplo se alguns casos representarem uma coleção sofisticada contra atividades militares dos Estados Unidos por um governo estrangeiro ou demonstrar uma tecnologia aeroespacial inovadora por um adversário em potencial. Preocupações em andamento com o espaço aéreo. Quando os aviadores encontram riscos à segurança, eles são obrigados a relatar essas preocupações. Dependendo da localização, volume e comportamento dos perigos durante as incursões em distâncias, os pilotos podem interromper seus testes e ou treinamento e pousar suas aeronaves, o que tem um efeito dissuasor sobre os relatórios. O APTF tem 11 relatórios de instâncias documentadas em que os pilotos relataram quase acidentes com fenômenos aéreos não identificados. Potenciais desafios de segurança nacional. Atualmente não temos dados que indiquem que qualquer fenômeno aéreo não identificado faz parte de um programa de coleta estrangeiro ou indica um grande avanço tecnológico por um adversário em potencial. Continuamos monitorando as evidências de tais programas devido ao desafio de contra-inteligência que eles representariam, especialmente porque alguns fenômenos aéreos não identificados foram detectados perto de instalações militares ou por aeronaves que transportavam os sistemas de sensores mais avançados do USG. Explicar fenômenos aéreos não identificados exigirá investimento de análise, coleta e recursos. Padronize os relatórios, consolide os dados e aprofunde a análise. Em consonância com a disposição do relatório do Senado 116.233 que acompanha o IAA para o ano fiscal de 2021, a meta de longo prazo da UAPTF é ampliar o escopo de seu trabalho para incluir eventos de fenômenos aéreos não identificados adicionais documentados por uma faixa mais ampla de pessoal e sistemas técnicos do USG em sua análise. À medida que o conjunto de dados aumenta, a capacidade da UAPTF de empregar análise de dados para detectar tendências também melhora. O foco inicial será empregar algoritmos de inteligência artificial, aprendizado de máquina, para agrupar e reconhecer semelhanças e padrões em recursos dos pontos de dados. Como o banco de dados acumula informações de objetos aéreos conhecidos, como balões meteorológicos, balões de alta altitude ou superpressão e vida selvagem, o aprendizado de máquina pode adicionar eficiência ao pré-avaliar relatórios de fenômenos aéreos não identificados, para ver se esses registros correspondem a eventos semelhantes já constantes no banco de dados. A UAPTF começou a desenvolver fluxos de trabalho analíticos e de procedimento interagências
para garantir que a coleta e análise seja bem informada e coordenada. A maioria dos dados de fenômenos aéreos não identificados são de relatórios da Marinha dos Estados Unidos, mas esforços estão em andamento para padronizar os relatórios de incidentes em serviços militares dos Estados Unidos e outras agências governamentais, para garantir que todos os dados relevantes sejam capturados com relação a incidentes específicos e qualquer atividade dos Estados Unidos que possa ser relevante. A UAPTF está trabalhando atualmente para adquirir relatórios adicionais, incluindo da Força Aérea dos Estados Unidos, e começou a receber dados da Federal Aviation Administration, a FAA. Embora a coleta de dados da Força Aérea Americana tenha sido limitada historicamente, a Força Aérea Americana iniciou um programa piloto de 6 meses em novembro de 2020 para coletar nas áreas mais prováveis de encontrar fenômenos aéreos identificados e está avaliando como normalizar a coleta, relatórios e análises futuras em toda a Força Aérea. A FAA captura dados relacionados a fenômenos aéreos não identificados durante o curso normal de gerenciamento de operações de tráfego aéreo. A FAA geralmente ingere esses dados quando os pilotos e outros usuários do espaço aéreo relatam eventos incomuns ou inesperados à organização de tráfego aéreo da FAA. Além disso, a FAA monitora continuamente seus sistemas em busca de anomalias, gerando informações adicionais que podem ser úteis para a UAPTF. A FAA é capaz de isolar dados de interesse da UAPTF e disponibilizá-los. A FAA tem um programa de divulgação robusto e eficaz que pode ajudar a UAPTF a alcançar membros da comunidade da aviação para destacar a importância de relatar fenômenos aéreos não identificados. Expandir coleção. A UAPTF está procurando novas maneiras de aumentar a coleta diária de cluster de fenômenos aéreos não identificados, quando as forças dos Estados Unidos não estão presentes como uma forma de linha de base da atividade de fenômenos aéreos não identificados padrão, e mitigar o viés de coleta no conjunto de dados. Uma proposta é usar algoritmos avançados para pesquisar dados históricos capturados e armazenados por radares. A UAPTF também planeja atualizar sua estratégia de coleta de fenômenos aéreos não identificados interagências atual, a fim de trazer plataformas e métodos de coleta relevantes do Departamento de Defesa e da comunidade de inteligência. Aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento. A UAPTF indicou que financiamento adicional para pesquisa e desenvolvimento poderia promover o estudo futuro dos tópicos apresentados neste relatório. Estes investimentos devem ser orientados por uma estratégia de coleta de fenômenos aéreos não identificados, um roteiro técnico de P&D de fenômenos aéreos não identificados e um plano de programa de fenômenos aéreos não identificados. Apêndice A. Definição dos termos-chave. Este relatório e os bancos de dados UAPTF usam os seguintes termos de definição: fenômenos aéreos não identificados, UAP, objetos aerotransportados não imediatamente identificáveis. A sigla UAP representa a categoria mais ampla de objetos aerotransportados revisados para análise. Evento UAP, uma descrição holística de uma ocorrência durante a qual um piloto ou tripulação testemunhou ou detectou um fenômeno aéreo não identificado. Incidente UAP, uma parte específica do evento. Relatório UAP, documentação de um evento UAP para incluir cadeias de custódia verificadas e informações básicas, como hora, data, local e descrição do fenômeno aéreo não identificado. Os relatórios de fenômeno aéreo não identificados incluem relatórios Range Fowler e outros relatórios. Os aviadores da Marinha dos Estados Unidos definem um Fowler de alcance como uma atividade ou objeto que interrompe o treinamento pré-planejado ou outra atividade militar em uma área de operação militar ou espaço aéreo restrito. Anexo B. Relatório do Senado que acompanha a Lei de Autorização de Inteligência para o ano fiscal de 2021. O relatório do Senado 116.233, que acompanha a Lei de Autorização de Inteligência para o ano fiscal de 2021, prevê que o Departamento de Inteligência Nacional, em consulta com o Secretário de Defesa e outros chefes relevantes das agências do USG, deve representar uma avaliação de inteligência sobre a ameaça representada pelos fenômenos aéreos não identificados e o progresso da UAPTF fez para entender esta ameaça.
O relatório do Senado solicitou especificamente que o relatório incluísse 1. Uma análise detalhada dos dados de fenômenos aéreos não identificados e relatórios de inteligência coletados ou mantidos pelo Office of Naval Intelligence, incluindo dados e relatórios de inteligência mantidos pela UAPTF. Uma análise detalhada de dados de fenômenos não identificados coletados por inteligência geoespacial, inteligência de sinais, inteligência humana, inteligência de medição e assinaturas. 3. Uma análise detalhada de dados do Federal Bureau of Investigation, que foi derivada de investigações de intrusos de dados de fenômenos aéreos não identificados em espaço aéreo restrito dos Estados Unidos. Uma descrição detalhada de um processo interagência para garantir a coleta oportuna de dados e análise centralizada de todos os relatórios de fenômenos aéreos não identificados para o governo federal, independentemente de qual serviço ou agência adquiriu as informações. 5. Identificação de um funcionário responsável pelo processo descrito no parágrafo 4. 6. Identificação de potências aeroespaciais ou outras ameaças representadas pelos fenômenos aéreos não identificados à segurança nacional e uma avaliação se esta atividade de fenômenos aéreos não identificados pode ser atribuída a um ou mais adversários estrangeiros. 7. Identificação de quaisquer incidentes ou padrões que indiquem um potencial adversário que tenha alcançado capacidades aeroespaciais revolucionárias que podem colocar em risco as forças convencionais ou estratégicas dos Estados Unidos. E, número 8. Recomendações com relação ao aumento da coleta de dados, aprimoramento da pesquisa e desenvolvimento, financiamento adicional e outros recursos. Este foi o relatório completo que foi liberado para o público. Vale lembrar que este não é o relatório completo e muita coisa ficou de fora, pois nem tudo poderia ser divulgado. O relatório entregue ao Congresso americano é bem mais completo, mas este relatório aberto ao público já nos dá uma boa ideia do que estava escrito no original. Mas você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.